Brasil, os acordos de livre comércio são uma agenda importante no Congresso Nacional. Em particular, no caso do acordo entre União Europeia e Mercosul, os atuais candidatos à Câmara Federal e à Presidência da República poderão ser chamados a se pronunciarem a favor ou contra esse acordo. Por isso, a Frente Brasileira contra os Acordos União Europeia-Mercosul e EFTA-Mercosul fez uma carta com o objetivo de alertar os futuros representantes do povo brasileiro sobre o papel que o livre comércio tem para o aprofundamento do neoliberalismo já vivenciado no país. Comércio e finanças têm sido usados pelo governo brasileiro e seus apoiadores como meios para justificar uma inserção subordinada do país na economia global. A estratégia de participação nas cadeias globais de valor, como fornecedor de matérias-primas e minerais, tem levado ao aumento da exploração mineira e à ampliação das monoculturas do agronegócio para exportação. O avanço da fronteira monocultora aumenta a demanda pela importação indiscriminada de agrotóxicos e outros contaminantes, diminui a biodiversidade e a saúde do povo brasileiro. Ao privilegiar o modelo extrativista, o governo incentiva o desmonte da indústria nacional, prejudicando as políticas de promoção de renda e trabalho digno. Enquanto restringe o financiamento às políticas públicas, essenciais à proteção dos direitos humanos, promove o investimento privado nacional e internacional. Há, pois, clara opção pelo mercado em prejuízo da sociedade, conduzindo a uma dinâmica econômica concentradora de ganhos e socializadora das perdas. Este é o caso de projetos de lei em pauta que, em ressonância às expectativas dos novos acordos comerciais, visam a flexibilização do licenciamento ambiental, a legalização de distintas formas de desmatamento e de grilagem, a exploração econômica em terras indígenas, a privatização de serviços públicos essenciais, tais como transporte, saneamento, saúde e educação, a gestão de parques naturais a empresas transnacionais e a abertura do setor de compras governamentais. É sabido, através das palavras do ex-ministro Ricardo Salles, que a excepcionalidade da situação de pandemia contribuiu para que o governo passasse a boiada sobre a governança ambiental e as políticas sociais. Mais do que isso, no momento de isolamento social, as instâncias legislativas foram, na prática, fechadas à participação social e a política orçamentária conduzida sem qualquer transparência, inviabilizando o controle sobre os gastos públicos. A existência do chamado orçamento secreto é um escândalo, com o qual não podemos concordar. Alinhado ao processo de desmonte que vem acontecendo com a liderança do governo federal, perpetuar e aprofundar a agenda de violação e retrocessos nos direitos é o que está em jogo nos capítulos dos acordos comerciais com a Europa. O acordo acentua a reprimarização da economia brasileira e atualiza os dispositivos coloniais que mantêm a dependência do país em relação à Europa, além de incentivar a violência racista contra os povos indígenas, comunidades negras, camponesas e tradicionais. Isso porque o dano ambiental associado à expansão do desmatamento e do agronegócio recai desproporcionalmente mais sobre os povos negro e indígena, e em particular em relação às mulheres. Com tais preocupações, convocamos junto a mais de 200 organizações e movimentos sociais reunidos na Frente Brasileira contra os Acordos da União Europeia-Mercosul e EFTA-Mercosul a abertura de um diálogo pré-eleitoral com candidaturas progressistas ao Legislativo e Executivo. O nosso objetivo é contribuir para a formulação de plataformas partidárias que devem se posicionar sobre esses acordos, e vale recordar que, no caso brasileiro, o processo de ratificação de acordos internacionais ele deve passar por discussão no Congresso Nacional, durante a sua fase de ratificação, embora a política externa seja prerrogativa da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores. É nosso entendimento que a penetração da agenda internacional no campo da política doméstica, e particularmente o seu efeito sobre os direitos, demanda uma participação cada vez maior dos representantes do povo nas pautas internacionais. E como uma política pública, a agenda comercial também deve ser submetida ao debate com a população e às regras de transparência, de modo que o poder corporativo não seja o único a se pronunciar sobre temas pertinentes. A possível reconstrução do país após as eleições de 2022 e a formulação de novas estratégias de desenvolvimento combativas em relação às múltiplas crises vividas hoje, econômica, sanitária, dos cuidados e ambiental, exige esse esforço coletivo. Esse é o momento de cobrar de parlamentares, membros do Executivo, candidatas, candidatos,
partidos e formuladores das políticas, suas posições e concepções sobre esses temas. No mundo em que vivemos, não é mais possível separar as discussões da política internacional dos interesses domésticos e do seu impacto na vida cotidiana da população, povos indígenas, comunidades tradicionais e camponesas nos seus distintos territórios e territorialidades. Por isso, é necessário democratizar a política externa e mobilizar o maior número de atores da sociedade civil brasileira possível para debatê-lo. Foi com essa intenção que a Frente Brasileira contra os Acordos União Europeia-Mercosul e EFTA-Mercosul foi criada em 2020. E é também com esse propósito que queremos, em 2022, reforçar o diálogo com os atuais mandatos e as futuras candidaturas parlamentares e ao Executivo, denunciando o desenho de inserção internacional neocolonial proposto para os países do Mercosul e apresentando propostas alternativas de integração entre os povos, onde as relações comerciais respeitem os direitos humanos e o meio ambiente e sejam construídas para atender às necessidades dos povos e não do capital transacional.